E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. A base do governo se diz preocupada com o efeito das bets sobre os mais humildes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas de regulamentação e o presidente Lula agora adota um discurso de proteção às famílias para justificar as suas ações. Mas a verdade tem de ser dita. O governo finge não lembrar que o projeto que legalizou as apostas esportivas no Brasil foi de sua própria autoria. A matéria foi aprovada no Congresso Nacional, contando com a articulação governista. Lembra disso? Se tem alguém que avisou sobre esse efeito alienador e viciante das apostas, foi o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. O parlamentar chegou a ser acusado de motivação religiosa em seu discurso. E é com ele que a gente vai conversar agora. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por ter aberto um espaço aí na sua agenda bem apertada. Sabemos que o senhor está aí em plena campanha pela Prefeitura de Fortaleza. Muito boa sorte por aí, tá? Mas que avaliação o senhor faz dessa postura do governo agora com relação às bets? Porque o senhor avisou que ia dar problema, que ia dar errado. Por acaso o governo perdeu a memória? Seja bem-vindo, senador. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer o Mundial Telenotícias por mais uma vez estar aqui com vocês e, infelizmente, tratando de um assunto gravíssimo, né? Que está aí. Nós estamos vendo apenas a ponta do iceberg, o endividamento em massa dos brasileiros, pouquíssimas pessoas ganhando, magnatas em detrimento de milhões de pessoas, e é uma tragédia que foi anunciada, né? Desde o ano passado a gente alertava, brigamos muito ali no Senado Federal contra o lobby da jogatina, que eles não vão parar, né? Então, quer dizer, além das bets, eles também querem liberar agora bingos e cassinos. E eu digo para você, nós alertamos, perdemos ali no voto, e agora o governo vem se fazer de sonso, né? Porque o governo Lula, que sempre se proclamou o defensor dos pobres, dos menos favorecidos, sabia disso, porque nós dissemos várias vezes, apresentamos dados, né? Que quem iria pagar essa conta eram justamente as pessoas mais pobres. Você está vendo aí, R$ 127 do Bolsa Família, em média dos brasileiros, já sendo consumida com aposta esportiva. Então as pessoas estão deixando de comer. Olha que coisa louca. Estão destruindo casamentos, famílias sendo devastadas, pessoas chegando ao suicídio, né? E isso é uma tragédia, que é um governo ambicioso, que não se preocupou com as pessoas, e nós estamos vendo isso acontecer e temos que acabar com isso. Essa história de que vai regulamentar, que vai acabar com propaganda, isso não é suficiente. O governo tem que tomar uma medida para acabar com isso, chegar e dizer, como ele fez o presidente Lula lá atrás, no seu primeiro governo, ele acabou com decreto a questão de bingos e cassinos no Brasil. Então, temos que arrumar um jeito, o Congresso Nacional está entendendo agora o tamanho do problema, para que a gente possa acabar com esse tipo de coisa que só traz prejuízo sócio e econômico para todo o país. Agora, senador, o senhor chegou a denunciar um lobby de cassinos sobre os parlamentares no Congresso Nacional. Como é que foi esse lobby? Fala um pouco para a gente. Olha, é um lobby que leva parlamentares, vez por outra, para Las Vegas, para outros países do mundo, Singapura, onde tem jogos. Eles querem comparar a realidade daqueles países com o Brasil, sabendo que aqui o grande objetivo da maioria dos políticos é escancarar a porta para lavagem de dinheiro e corrupção. Não é à toa que a PGR, Procuradoria-Geral da República, tem 2 notas técnicas contra. Você tem a Associação dos Delegados da Polícia Federal com nota contra. O COAF, que vê essa movimentação suspeita de dinheiro, essa instituição contrária ao presidente, o ex-presidente se declarou contrário do COAF. Nós temos aí o Sindifisco, né? Que também é o Sindicato dos Auditores Fiscais, né? A Anfip, também contra. Então,
Quem é que está a favor disso? Quem está a favor disso são os magnatas. E eu vou fazer aqui uma denúncia pública. Esse projeto de lei que está querendo trazer mais de mil bingos, agora, depois das eleições, está previsto votar no Senado. Eu espero que eles tenham juízo, depois do que a gente está vendo da questão das bets, o estrago que está sendo feito para os brasileiros e para o Brasil. Eu espero que eles barrem esses 1000 bingos, esse projeto, e mais de 80 cassinos, se estima que possa chegar até 90, que estão direcionados para um grupo espanhol, né, que tem nome e sobrenome, e a gente sabe que o bastidor fervilha para beneficiar esse grupo. E eu espero que o presidente Rodrigo Pacheco tenha bom senso e não coloque nem para votar, porque vai escancarar realmente que o Senado não está nem aí para o povo brasileiro. Senador, já que o senhor tocou nesse assunto, na sua opinião, quais são os interesses que estão por trás dessa legalização dos jogos no Brasil? E qual é a possível participação do governo Lula nisso? O senhor pode dizer? Olha, posso. Eu vejo que o governo Lula, na ânsia de arrecadar para abastecer os seus privilégios, que ele não faz o dever de casa, é um governo perdulário, que só pensa em torrar o dinheiro de quem paga imposto e também de perseguir aqueles que cumprem a lei, que cumpriram a lei, né? Então é um governo de vingança. Eles viram uma forma de faturar, no aspecto de buscar arrecadação fácil, né? E exatamente em cima dos mais pobres, de uma classe que a gente sabia que iria sofrer mais com isso tudo. O vício, seja em droga, seja em aposta, em jogo de azar, que também é uma droga, está sendo demonstrado isso, a gente deve coibir ao máximo, sob todos os aspectos, né? Então, não adianta a gente estar vendo aí, por exemplo, o futebol sendo destruído. As manipulações esportivas, manipulação de resultados nos jogos, para beneficiar também as pessoas. Você abre aí um flanco, uma porta escancarada para todo tipo de atividade ilegal. Então, o que eu vejo de motivação no fundo disso tudo é exatamente a lavagem de dinheiro e a corrupção. Finalmente, as confederações nacional do comércio, empresas de associação comerciais, clubes de dirigentes lojistas, estão vendo que estão perdendo receita, está havendo uma canibalização, né, dessas atividades que geram um imposto muito maior do que esses beneficiados, esses magnatas que são beneficiados através das apostas esportivas. Então está havendo uma transferência de setores e uma transferência que vai gerar desemprego, né? Vai gerar também desemprego no país, porque você está deixando de comercializar, de o dinheiro circular em atividades produtivas, né? Onde a pessoa vai para o lazer, vai para a pizzaria, compra um tênis para o seu filho e não vai mais fazer isso, não está mais fazendo isso porque está apostando. Então, é algo surreal a tragédia que o Brasil entrou, graças ao governo Lula e ao Centrão. Não vamos também dizer que é apenas culpa do governo Lula. O Centrão sempre quis isso. Você vê os projetos lá, os projetos do Ciro Nogueira, que é do PP, já está há muito tempo tentando isso, e você vê quem está por trás da relatoria, o senador Irajá, lá de Tocantins, né, desses projetos que estão aí com o objetivo, infelizmente, de arrecadar para poucos e ver a destruição para muitos. Então eu espero o juízo do Senado Federal, que ele tome uma postura de arquivar esse projeto que quer trazer bingo e também cassino para o Brasil, agora, depois das eleições. Atenção, Brasil, e que a gente possa acabar. Esse governo tinha que tomar uma posição, se tiver coragem e compromisso de verdade com o povo brasileiro, de encaminhar para o Congresso Nacional, de lutar no aspecto de a gente encerrar essas casas bet. Não tem nenhuma, que eles querem deixar algumas aí, que vão pagar outorga, sei lá que tipo de escândalo pode chegar com essas outorgas, os escolhidos, né? Que a gente possa acabar com isso, porque está acabando com o futebol brasileiro, que está ficando desacreditado. E olha só, eu fui presidente de um clube, do Fortaleza Esporte Clube. Ele estava ainda na 3ª divisão. Nós fizemos um trabalho de organização, de profissionalização. O clube subiu em 2017, logo depois foi para a Série A.
E eu digo para você, eu sou contra que clube de futebol seja patrocinado por isso. Sabe por quê? É muito simples a matemática. Uma das grandes receitas de clube de futebol são os sócios torcedores, né? E o sócio torcedor vai ficar sem dinheiro, porque ele vai torrar o dinheiro da família, o dele, né, com aposta esportiva. Sabe o que é que vai acontecer? A família, se sobrar, porque tem famílias se acabando por causa disso, né, pessoas perdendo emprego, esposa e família, ela vai ficar com ojeriza. Os membros, os entes queridos da família, vão ficar com ojeriza porque viram que o seu pai, o seu irmão, o seu filho, perdeu tudo com a aposta. Então eles não vão querer mais nem conversa de ir para estádio, de assistir jogo de futebol, porque a memória vai ser negativa. Então eles estão acabando. Um dos maiores patrimônios também do povo brasileiro, que é o futebol, que é uma coisa que o mundo todo conhece do Brasil, e eles estão acabando com o torcedor, e isso é um crime no aspecto da tragédia que significa para a população. Senador, agora para a gente encerrar, essa questão aí do envolvimento das pessoas, né, beneficiárias do Bolsa Família, realmente é uma coisa bastante complicada, porque dos 6 milhões, né, que usam, né, o Bolsa Família, ou seja, que são cadastradas no Bolsa Família, cerca de 5 milhões aí já estão envolvidas, gastando, né, com essas apostas, nessas casas de aposta. Então, quer dizer, é um número bastante alto e comprometedor e muito sério que exige, né, uma atenção, né, imediata, e o senhor alertou sobre isso. Agora, para ficar mais claro, na sua opinião, então, não é necessário uma regulamentação. Só uma regulamentação não basta. Tem que acabar mesmo com as empresas de bet, é isso mesmo? Tem que acabar porque elas não geram emprego nenhum. Pelo contrário, destrói empregos. Então, a gente não pode tolerar. Lá na Inglaterra, por exemplo, já proibiram de camisas de clubes de futebol ter patrocínio disso. E será que isso basta? Proibir de camisa, proibir no estádio, proibir propaganda? Será que isso basta mesmo ou eles vão encontrar outros caminhos para viciar o povo? Essa turma não tem limites. Eu acredito que o Brasil não está preparado para isso. O brasileiro não tem educação financeira, por exemplo, nas escolas, ao ponto de prepará-lo para um momento desse. O sonho de ficar rico, aquela expectativa, aquilo é tudo falso, é uma arapuca, é uma armadilha que é montada, inclusive aquela coisa de sorte de principiante, aquilo não existe, aquilo é tudo montado. Então, a gente não pode cair nessa, tem que acabar com esse tipo de coisa, pode ter convicção de que nós estamos vendo, repito, a ponta do iceberg. Olha só que loucura. O dinheiro nosso, o dinheiro do Brasil, da arrecadação de impostos, que é repassado por Bolsa Família para aquelas pessoas que estão em situação delicada e precisam ali de uma ajuda, de um socorro, mas o dinheiro nosso está indo para as casas de aposta, né? Porque eles não foram tão irresponsáveis que não bloquearam de uma certa forma para que esse dinheiro fosse usado. Isso chama-se incompetência desse governo, irresponsabilidade desse governo, e que fique claro para a história que caiu a máscara do governo Lula de vez e do centrão do Brasil, que não estão nem aí, preocupados com a população, só querem saber realmente de, muitas vezes, beneficiar grandes monopólios, grandes magnatas, seja lá por qual interesse tem de retorno. Senador Eduardo Girão, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez e sucesso aí na sua campanha pela Prefeitura de Fortaleza, viu? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho e sempre às ordens, seja aqui em Fortaleza, que a gente está numa semana de votações remotas no Senado. Aliás, pela primeira vez foi cancelado todas as sessões do Senado nessa semana. Eu achei estranho, porque eu estou no Senado desde 2019 e nunca tinha acontecido isso, pelo menos fazia virtual, em uma semana, outra, mas dessa vez cancelaram e eu estou me equilibrando, tanto na minha missão no Senado Federal, como nessa campanha para prefeito da cidade que eu nasci, me criei, gerei milhares de empregos, e eu estou cumprindo lá e aqui, né? Mas dessa vez ficamos todos os senadores nos seus estados e nós vamos aqui focar, mas domingo já volto
para Brasília, porque a semana que vem promete. E uma das pautas é essa questão de bet, que o Rodrigo Pacheco está querendo colocar alguns projetos lá e nós vamos lutar, mostrar para ele e para todos os senadores que não tem que regulamentar não, que tem o dever moral de acabar com essas bets. É isso que eu tenho dito desde o começo. Tenho alertado para isso, inclusive do Bolsa Família. Eu venho falando desde o ano passado sobre esses dados e fizeram aí cara de paisagem. Está aí o resultado, quem está pagando a conta é o brasileiro de bem. Deus abençoe, muita paz, parabéns pelo trabalho. Obrigado, senador, e até a próxima.